eleições na Venezuela que acontecem no próximo domingo. O que será que vai acontecer, hein? Bom, há poucos dias do pleito, o candidato à reeleição Nicolás Maduro recomendou um chá de camomila a quem se assustou, se incomodou com as suas falas. A declaração foi feita após o presidente Lula demonstrar preocupação com o discurso de Maduro sobre um possível banho de sangue e até guerra civil, caso ele seja derrotado nas urnas. Ontem, o ex-presidente argentino Alberto Fernandes, que será um dos observadores na eleição na Venezuela, endossou as declarações de Lula e disse que se Maduro for derrotado, ele deve aceitar o resultado. Luiz Felipe Dávila, será que Maduro aceitaria ser derrotado nas urnas? Não tentaria uma virada de mesa? Bem, o tempo fechou na relação entre Lula e Nicolás Maduro. Lula criticou a fala do ditador da Venezuela, que disse que poderia haver um banho de sangue ou até uma guerra civil caso ele não saia vitorioso desse pleito. Bem, que leitura a gente precisa fazer em Dávila? Bravata de Nicolás Maduro ou acredita que ele tem o objetivo de romper com os aliados históricos? Boa noite, Caniato. Boa noite os nossos colegas aqui de bancada e boa noite a nossa querida audiência. Bom, primeira coisa é que Maduro tem a faca e o queijo na mão para entrar e interferir nessas eleições e ter o resultado que ele bem entendeu, ou seja, a oposição está mobilizada, o povo está cansado da ditadura de Maduro, mas ele tem todos os mecanismos para fraudar esse resultado e ele não vai se intimidar com pressões externas, ele vai fazer o que for possível para tentar assegurar a vitória dele. Então essa é a primeira coisa, assim, é uma eleição muito difícil para a oposição, porque você tem um ditador que hoje quer usar o processo democrático para legitimar o seu mando, o seu autoritarismo. Então vai ser um conflito muito difícil nas urnas. Mas vamos dizer que a oposição vença a eleição. Demora 6 meses para Maduro sair do poder. Você imagina a tensão que o país vai viver se a oposição conseguir eleger um presidente e Maduro permanecer 6 meses no cargo. Vai ser um momento muito traumático para a Venezuela. Agora, a fala de Maduro mostra mais uma vez que ele não tem amigos ou inimigos. Ele tem uma ambição desmesurada de continuar no poder e vai fazer tudo o que está ao alcance dele para se manter no poder. É isso que o que um ditador faz e não podemos esperar algo melhor. Ou seja, Maduro vai usar o poder para se manter no poder de qualquer jeito para fazer com que as eleições seja apenas um mecanismo de legitimar o seu mando. Também com a gente o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Queria só compartilhar, para não ter dúvida para a nossa audiência, qual foi a fala de Nicolás Maduro. Ele disse o seguinte: olha, eu não estou falando mentiras, apenas fiz uma reflexão. Quem se assustou, que tome um chá de camomila. Daí ele conclui: na Venezuela vai triunfar a paz, o poder popular e a união cívico-militar policial perfeita. Ok, né, Beraldo? Difícil de acreditar, né? Ok, Caniato. Pois é, boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao delegado Palumbo e à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, Nicolás Maduro vem dando provas diárias de que está completamente desconectado da realidade, não só da realidade da Venezuela, mas da realidade do mundo. E ele vai, uma hora, parece que construindo essa preocupação com o resultado das eleições essas que já há muitos meses ele vem tomando todas as medidas para que ninguém de boa fé pudesse olhar para esse processo eleitoral e concluir que ele é lícito, que é um processo que realmente vai traduzir não só a vontade da população venezuelana, mas que vai dar liberdade à população venezuelana para se manifestar da forma que melhor entende, né? Então, Nicolás Maduro, vivendo, parece, essas angústias, ele está meio errante. Uma hora é banho de sangue, outra hora é chá de camomila. Os aliados que ele tem mais próximos, e Lula está nessa lista, estão ali, já não sabem mais como reagir a essas suas manifestações. Isso tudo vai gerando na gente, que tem uma visão mais pragmática das coisas, que não se deixa levar por essas paixões nem de um lado nem de outro,
a gente vai vendo que vai acabar mal essa eleição e vai acabar mal para o povo da Venezuela. Infelizmente, essa é a realidade que a gente acaba constatando, porque Maduro mesmo se perder, né, se, com tudo isso que ele fez, se ele perder as eleições, se na hora que forem apurar os votos, o órgão ali responsável decrete que Maduro perdeu as eleições, para ele sair da presidência da República, deixando todo esse rastro de malfeitos e de tudo, de invasões, assassinatos, tráfico de drogas, tudo isso que ele só vai se protegendo porque ele está ali no poder. Ele segura as rédeas da presidência da República da Venezuela com todas as forças. E ele não vai soltar, porque se ele soltar, é dali para a cadeia. E o que faz uma pessoa que está ali diante da possibilidade de cumprir pena por crimes absolutamente hediondos, bárbaros? Ora, ele só sabe fazer isso. Vai fazer tumulto, vai fazer piquete e vai usar todos os instrumentos que tem para poder segurar no poder. A pergunta que fica é, ele terá apoio, caso isso aconteça, ele terá apoio para continuar levando adiante a sua barbárie? Esse é o ponto de interrogação. Pois é, muitos se perguntando se ele não vai refletir após a manifestação de Alberto Fernandes e também do presidente Lula. Será que em caso de derrota ele deixaria o poder? Delegado Palumbo também com a gente. Delegado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Nicolás Maduro ironizando a preocupação do presidente Lula sobre o pleito na Venezuela e até sugeriu que o presidente brasileiro tome um chá de camomila para ficar calmo. Isso já é esperado, né? Um criminoso ditador que deveria estar preso. Bom, primeiro, uma boa noite a toda a nossa audiência, Beraldo, Dávila e a você, Caniato. É um criminoso e ele não vai largar o osso. Beraldo está corretíssimo, ele não vai deixar de ser o dono da Venezuela, praticamente isso, né? Tanto é que ele já fechou as fronteiras, ele está tomando uma série de medidas que não são nada democráticas, como, por exemplo, chutar o escritório da ONU. E o que chama a atenção é que o Lula sempre defendeu o Maduro. Aliás, recebeu ele aqui com tapetes vermelhos, o governo federal. E agora a gente vê ele ofendendo, né? Porque isso aí é uma ofensa, você falar que vai tomar chá de camomila, quer dizer, tá com medo, é isso que a gente entende, se mandar eu tomar, tá com medo, então por isso você tem que tomar um chá de camomila, né? É ofensivo isso, não é uma coisa diplomática, não, a diplomacia passou bem longe, né? Depois ele ataca o sistema eleitoral brasileiro também, dizendo, palavras do Maduro, que nenhuma urna brasileira é auditável. Quer dizer, ele, quando perde o apoio, aliás, até agora não perdeu, porque o presidente ainda não deu nenhuma declaração, salvo engano, sobre o que aconteceu, ele vai atacar todos aqueles que são contra o seu mandato de presidente. Ele já expulsou e exilou opositores, vanguardou outros, ele já matou. E agora, a gente não pode ser complacente numa república democrática que é o Brasil com isso, sem contar o histórico dele de envio de 200, 300 toneladas de drogas para os Estados Unidos, mandado de prisão, 15 milhões de dólares de recompensa, deve 12 bilhões e o país está na maior miséria possível. O único que come ali picanha é o próprio Maduro, porque o povo está roendo o osso. Pois é, a nossa produção levantou, inclusive, há pouco, Nicolás Maduro fez a seguinte declaração, Luiz Felipe Dávila. Olha o que disse o ditador da Venezuela. Temos fronteira e boa vizinhança com Colômbia, Brasil e os demais países do Caribe. Boa vizinhança é assim, ninguém se mete nos assuntos internos da Venezuela, porque não nos metemos em assuntos internos de ninguém. Boa vizinhança, cooperação, sem condicionantes e paz. Paz? Você, Dávila? Paz enquanto esses vizinhos aceitam a ditadura, respeitam o ditador e recebem o ditador com tapete vermelho no seu país. Esse é o problema, que foi o que nós fizemos aqui no Brasil, né? Itamaraty, honras de Estado para receber um ditador, o que é uma vergonha. Por isso que tem boa relação com a vizinhança. É simplesmente porque aceita, tolera, fica quieto e trata como estadista um ditador. Agora, por tudo isso que Beraldo e o delegado Palumbo colocaram, Maduro não pode perder a eleição, é simplesmente isso. Se ele perder a eleição, esse narco-estado que ele criou, não é só ele,
Tá tudo impregnado. Então, assim, as Forças Armadas têm interesse nisso, o pedaço ruim das Forças Armadas, porque sempre tem o lado bom, como a gente sabe. Então tá tudo, juiz, tá tudo contaminado nesse estado. Então, assim, esse estado não pode perder a eleição, porque não é só o destino de Maduro, é o destino de todos esses cúmplices em torno de Maduro. Então, evidentemente, ele vai fazer tudo para continuar no poder e se manter no poder. E a eleição vai ser, sim, fraudulenta, porque não tem como a oposição vencer uma eleição e ele simplesmente sair de maneira pacífica. Então, ao meu ver, o problema é exatamente esse que você acabou de trazer, Canhoto. Qual será a reação dos países vizinhos com uma eleição fraudulenta que vai manter um ditador que está acabando com a Venezuela no poder? Vamos continuar dessa forma pacífica, tratando como se fosse um governo legítimo? Que ação política nós vamos ter de maneira coordenada, porque também não acredito que isso pode ser ação isolada de um país, mas ação coordenada, por exemplo, do Mercosul, perante ao desafio que Maduro representa para a paz, para a estabilidade, para a liberdade e para a democracia na América Latina. Pois é, há pouco, inclusive, essa declaração foi dada no salão presidencial, Nicolás Maduro registrando essa afirmação para a imprensa local, inclusive dizendo: ninguém se mete nos assuntos internos da Venezuela. Cristiano Beraldo, enfim, a corda está esticando e certamente os países precisarão se manifestar, o Brasil inclusive, né? Pois é, o Brasil se manifestou, né? A manifestação do Brasil foi, em primeiro lugar, mandar observadores do TSE para endossar esse processo maravilhoso de eleições que a Venezuela vai passar agora nesses próximos dias. Depois, a gente teve essa manifestação do presidente da República em relação a Nicolás Maduro, dizendo que ele, enfim, fazendo uma crítica àquela fala sobre o derramamento de sangue. E aí tem todas essas medidas tomadas pelo Maduro de censurar sites, né? E olha que interessante, Canhoto. Existe um órgão na Venezuela que é responsável pela censura dos sites. E é muito interessante porque é um modelo muito parecido com aquele que foi discutido no contexto do PL da censura. Vocês lembram disso? Sim. Era um PL que criava um órgão dentro da Anatel que ia dizer isso pode, isso não pode. Um órgão governamental. Então, tem semelhança com o que a gente está vendo lá acontecer na Venezuela, a ditadura na vida real, e esse tipo de tentativas que se faz e que, graças ao delegado Palumbo e outros pares, não avança no Brasil, mas a vontade existe aqui também. Como é que o Brasil deveria se posicionar agora se fosse de fato uma liderança econômica, militar, uma referência para a região, alguém que estivesse inserido dentro do jogo geopolítico mundial? O Brasil deveria primeiro cobrar uma conduta absolutamente diferente de Nicolás Maduro desde o primeiro momento, desde que ele começou a perseguir seus opositores. E agora, diante de uma insistência de um ditador procurado nos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, que já colocou ali, fez uma lei anexando uma parte da Guiana e que disse que invadia a Guiana, invadia usando território brasileiro, a gente no mínimo devia estar com navios da Marinha posicionados ali na costa da Venezuela para mostrar que a seriedade por parte do Brasil na proteção da região e na defesa da democracia. Mas não, Canhoto. A gente vai ver o governo brasileiro assistindo de binóculo de Brasília. E se Nicolás Maduro ganhar, o que vocês acham que vai acontecer? Telefonema de saudação. Parabéns, companheiro Maduro, mais um mandato. Aê, viva a democracia! É assim que acontece. E a gente fica aqui tentando enxergar seriedade nessas relações. Novas informações: Venezuela retirou o convite do ex-presidente da Argentina para atuar como observador nas eleições, e o ministro de Maduro disse que as Forças Armadas vão sim respeitar o resultado das eleições, ou seja, uma sinalização de que as Forças Armadas respeitariam o resultado independentemente de quem for vitorioso.
Delegado Palumbo, o que esperar do posicionamento dos países, mas principalmente olhando para cá, para o Brasil? O que é preciso considerar em relação ao resultado que sairá, muito possivelmente, se não no domingo, nos próximos dias, mas todo o questionamento que é feito em relação ao processo eleitoral? Bom, eu acho que ninguém em sã consciência acredita que é uma eleição democrática sem fraude. É lógico que vai ter fraude. Ele sabe que se ele perder, ele vai acabar ganhando uma cadeia. Se ele sair do país, dependendo para onde ele vá, ele ganha uma cadeia internacional. Então ele está desesperado. Ele está tão desesperado que ele conseguiu arrumar briga, porque isso vai dar um problema, exceto se o nosso governo federal for muito complacente e passar um pano, porque primeiro atacou as urnas, depois ele falou para tomar um chá de camomila, está xingando literalmente o Milei de nazista, de fascista, de desgraçado, está completamente desesperado. E a gente sabe, né, quem tem um pouco de inteligência sabe que a eleição lá vai ser fraude atrás de fraude. Já começa com a cédula eleitoral, que aparece 13 vezes a cara desse ditador narcotraficante e dos outros aparece 2, 3... Aí o Brasil tem essa ideia mirabolante de mandar aí os nossos observadores. O que eles vão fazer lá? Nada. E se constatar alguma coisa de errado, eu duvido que tenha coragem de denunciar.